Se alguém te dissesse que um dos maiores vilões de Naruto não queria destruir o mundo, mas salvar a humanidade, você provavelmente chamaria essa pessoa de louca. Mas é exatamente isso que torna Pain tão perturbador. Ele não se vê como vilão, ele se vê como a única pessoa disposta a fazer o que precisa ser feito. E quando você realmente entende a visão política por trás do Nagato, fica difícil ignorar o quanto aquilo conversa com o mundo real. Pain não nasce monstruoso. Ele é moldado pela guerra, pela fome, pela perda e principalmente pela sensação de impotência diante de um sistema que falha repetidamente. Desde criança, Nagato cresce em Amegakure, um país pequeno esmagado pelos conflitos das grandes nações. E esse detalhe muda tudo, porque a primeira coisa que Pain aprende sobre política não vem de livros, vem da dor. Ele vê seus pais morrerem nas mãos de ninjas de uma grande potência. Ele vê seu país virar campo de batalha de interesses externos. Ele vê promessas de paz sendo feitas e quebradas repetidamente. Esse acúmulo de trauma cria o núcleo da filosofia dele. O mundo não aprende pela empatia, o mundo só aprende pela dor. Aqui começa o ponto mais interessante. Pain não quer poder por vaidade, ele quer controle para impor estabilidade. Na cabeça dele, enquanto cada vila buscar seu próprio interesse, o ciclo de guerra nunca vai acabar. E quando você olha friamente, essa lógica tem uma coerência assustadora. O raciocínio de Pain é quase matemático. Se a humanidade continua entrando em guerra, então os incentivos atuais estão errados. Se tratados de paz falham, então o medo não é grande o suficiente. Se líderes continuam apostando em conflitos, então o custo da guerra ainda é aceitável para eles. Logo, na visão dele, a solução não é convencer, é tornar a guerra insuportavelmente cara. É por isso que Pain quer criar uma arma de destruição massiva baseada no poder das bijus, não para usar o tempo todo, mas para estabelecer um novo equilíbrio de terror. Um mundo onde qualquer nação que pense em iniciar um conflito saiba que a retaliação será apocalíptica. Se isso te lembra certas doutrinas do mundo real, não é coincidência. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o conceito de destruição mútua assegurada funcionava exatamente assim. Não era sobre usar a bomba, era sobre garantir que ninguém ousasse começar a guerra. O medo como ferramenta de estabilidade. Pain leva essa lógica ao extremo filosófico. Na mente dele, a paz verdadeira nunca existiu porque os seres humanos esquecem o sofrimento rápido demais. Depois de algumas décadas sem guerra, as novas gerações não sentem mais o peso da destruição. Elas romantizam o conflito, elas subestimam o custo. Então Pain propõe algo radical, ciclos periódicos de dor extrema para reeducar a humanidade. E é aqui que a discussão fica muito mais profunda do que simplesmente chamar ele de vilão, porque o que ele está propondo, na essência, é um modelo de controle centralizado da violência global. Ele quer monopolizar o poder destrutivo máximo e usar isso como ferramenta de engenharia social em escala mundial. Traduzindo para a linguagem política do mundo real, Pain não confia na autorregulação das nações. Ele não acredita em equilíbrio espontâneo entre interesses individuais. Para ele, quando cada ator busca seu próprio benefício, o resultado inevitável é conflito. Isso coloca a visão dele muito distante de filosofias mais libertárias ou descentralizadas. Pain acredita em concentração de poder como pré-requisito para a estabilidade. Ele acredita que a liberdade restrita dos estados leva ao caos. Ele acredita que alguém precisa assumir o papel de força disciplinadora do sistema internacional. E aqui muita gente começa a se mexer a cadeira, porque a conversa deixa de ser confortável. Na régua política tradicional, ideias que defendem forte centralização de poder para impor ordem costumam se aproximar de posições mais autoritárias. Mas Pain não encaixa perfeitamente em uma caixinha simples, e é isso que torna a análise interessante. Ele não busca igualdade econômica clássica, ele não fala de redistribuição de riqueza, ele não propõe um estado de bem-estar social. O foco dele é outro, o monopólio da violência para impor paz. Isso cria uma mistura ideológica que foge do debate superficial. Pain parte de um diagnóstico quase estruturalista. O sistema internacional é anárquico e a anarquia gera guerra. A solução, portanto, é reduzir a anarquia por meio de uma autoridade dominante que imponha custos massivos a quem quebrar a ordem.
Esse tipo de raciocínio lembra certas correntes do realismo político nas relações internacionais, mas com uma diferença brutal. Paine não quer apenas equilibrar poder, ele quer concentrar o poder máximo em uma única entidade, ele mesmo. E aqui entra o ponto psicológico que prende muita gente na história. Nagato começou acreditando no sonho do Jiraiya. Ele acreditava que o entendimento mútuo poderia trazer paz. Ele acreditava que pessoas poderiam aprender umas com as outras. Mas a morte de Yahiko quebra essa visão. Quando Yahiko morre tentando negociar paz, Nagato interpreta aquilo como prova definitiva de que idealismo sem força é ingenuidade perigosa. A partir dali, a filosofia dele endurece. Ele conclui que boa vontade não sobrevive em um sistema onde o custo da traição é baixo. Essa virada é crucial para entender a posição política dele. Paine não abandona o objetivo de paz. Ele abandona o método idealista. Na cabeça dele, a humanidade precisa ser forçada a cooperar. Isso coloca a visão dele em um espectro que mistura elementos de autoritarismo utilitarista, sacrificar liberdade e até vidas no curto prazo para obter estabilidade no longo prazo. E aqui está o detalhe que muita gente percebe e reage imediatamente. Paine aceita sofrimento massivo como ferramenta legítima de engenharia política. Ele não vê isso como maldade gratuita. Ele vê como necessidade histórica. Na lógica dele, guerras menores e constantes matam mais ao longo do tempo do que choques extremos e raros que traumatizam a humanidade a ponto de ela evitar novos conflitos por gerações. É um cálculo frio, e é justamente por isso que incomoda tanto, porque quando você desmonta a fala dele durante o confronto com Naruto, existe coerência interna. Existe uma linha de raciocínio que se sustenta dentro das premissas que ele adotou. O problema não é falta de lógica. O problema é o preço moral. E é exatamente nesse ponto que o debate político fica mais interessante. Se você olhar para a régua política tradicional, extrema esquerda até extrema direita, Paine não se encaixa de forma limpa. Ele não está discutindo propriedade privada, mercado ou socialização dos meios de produção. Mas quando o critério é grau de centralização de poder e uso de força estatal ou proto-estatal para moldar a sociedade, a posição dele começa a ficar mais clara. Paine defende concentração máxima de poder coercitivo em uma autoridade central. Ele defende o uso recorrente de violência massiva como ferramenta de governança global. Ele rejeita a ideia de que múltiplos atores livres podem chegar a um equilíbrio pacífico duradouro. Isso coloca distante de posições mais libertárias ou descentralizadas, que valorizam autonomia local e limitação de poder central. Ao mesmo tempo, ele não está preocupado com igualdade social ou proteção de direitos individuais, pontos frequentemente associados a correntes de esquerda democrática. O foco dele é ordem através do medo, e isso empurra a análise para um território mais autoritário do espectro político. Mas aqui vem a nuance que muita gente ignora. A motivação inicial de Nagato nasce de um lugar de empatia pelas vítimas da guerra. Ele não começa buscando dominação por ego. Ele começa traumatizado por ver seu povo sendo esmagado por potências maiores. Isso cria uma mistura ideológica perigosa, intenção moral combinada com método brutal. Na prática histórica, movimentos que nascem com promessa de acabar com o sofrimento coletivo, mas que concentram poder extremo para isso, frequentemente escorregam para formas duras de autoritarismo. E é por isso que a trajetória de Paine soa tão realista. Ele é o retrato de como a busca por paz absoluta pode justificar medidas cada vez mais extremas, quando alguém passa a acreditar que os fins sempre compensam os meios. Quando Naruto confronta Paine, o choque não é apenas físico, é filosófico. Naruto representa a aposta de que entendimento e conexão humana ainda podem quebrar o ciclo de ódio sem recorrer ao terror sistemático. Paine representa a descrença total nessa possibilidade. É esperança contra determinismo histórico. É confiança na mudança gradual contra a engenharia social pela força. E esse conflito ressoa porque ele não é preto no branco. Paine está errado moralmente em muitos aspectos, especialmente pela escala de sofrimento que ele aceita causar. Mas o diagnóstico dele sobre o ciclo de ódio não é totalmente vazio. O mundo de Naruto realmente vive preso em guerras recorrentes entre nações. É por isso que tanta gente se pega refletindo depois daquele arco, porque a pergunta que fica no ar não é confortável. Se o mundo realmente não aprende sem sofrer, até onde alguém estaria disposto
a ir para quebrar o ciclo. Agora, trazendo isso para a régua política de forma mais didática e simplificada, dá para posicionar a visão de Paine observando 3 critérios principais: nível de centralização de poder, tolerância ao uso de força massiva pelo Estado ou equivalente e grau de confiança na cooperação voluntária entre atores. Na extrema esquerda clássica, você costuma ver propostas de forte intervenção estatal na economia, mas frequentemente combinadas ao menos em teoria com o discurso de igualdade social e proteção coletiva. Não é exatamente o foco de Paine. Na esquerda democrática e centro-esquerda, a ênfase geralmente está em regulação, bem-estar social e mediação institucional de conflitos. Novamente, não é o eixo central dele. No centro e centro-direita, aparece maior confiança em equilíbrio entre instituições, incentivos e cooperação entre atores relativamente autônomos. Paine rejeita essa premissa quase completamente. Quando você caminha para a direita autoritária, e principalmente para a extrema-direita, no eixo de poder coercitivo, começa a aparecer a defesa de autoridade forte, o uso intensivo de força para manter ordem e menor tolerância a sistemas descentralizados que possam gerar instabilidade. É nesse território que a filosofia operacional de Paine mais se aproxima dentro da régua simplificada, não porque ele esteja defendendo o nacionalismo clássico ou hierarquias sociais tradicionais, ele não está, mas porque o método central dele depende de concentração extrema, de poder coercitivo e uso deliberado do medo como ferramenta política global. Se fosse necessário posicionar Paine de forma simplificada nessa régua política linear, a visão dele tenderia para o campo autoritário do espectro, mais próxima do polo de extrema centralização e controle pela força, do que de modelos baseados em cooperação voluntária e limitação de poder. Mas aqui vai o ponto mais importante e que costuma gerar reações fortes. Paine é um alerta narrativo. Ele mostra como alguém pode começar com um desejo legítimo de acabar com a guerra e, passo a passo, racionalizar medidas cada vez mais duras, até cruzar linhas que antes pareciam impensáveis. Ele é a personificação da frase silenciosa que atravessa a história inteira. Quando a dor vira bússola política, o risco de perder a humanidade cresce rápido, e é exatamente por isso que o arco dele continua sendo um dos mais debatidos de Naruto. No fim das contas, a pergunta que fica martelando na cabeça de quem realmente presta atenção não é simplesmente se Paine estava certo ou errado, é perceber o quão sedutora pode ser a ideia de sacrificar a liberdade hoje em troca de uma promessa de paz amanhã. Se esse tema te fez refletir, já dá para sentir que essa discussão está longe de ser simples. Deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo, porque tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que aprofunda ainda mais essas análises. Até a próxima! Antes de encerrar completamente, vale reforçar um último ponto que muita gente ignora quando analisa o Paine de forma superficial. Ele não acredita que está escolhendo entre o bem e o mal. Na cabeça dele, ele está escolhendo entre 2 tipos diferentes de sofrimento: o sofrimento caótico, espalhado e interminável, ou o sofrimento concentrado, brutal e pedagógico. Essa diferença muda totalmente a lente pela qual ele enxerga o próprio papel no mundo. E é justamente essa convicção que torna o personagem tão perigoso dentro da lógica política. Porque quando alguém passa a acreditar que controla a dor necessária para corrigir a humanidade, o limite moral começa a se mover cada vez mais para frente. Primeiro é um ataque para gerar medo, depois é outro para manter a memória viva. E quando se percebe, a exceção virou regra. Esse é o verdadeiro peso filosófico por trás do Paine. Ele não é só um vilão poderoso. Ele é um estudo de como boas intenções, quando combinadas com poder concentrado e visão determinista da natureza humana, podem justificar praticamente qualquer coisa.